Olá, irmãos e irmãs, bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um, sobre cada lar. Estamos mais uma vez reunidos para essa abertura da escola dominical. Vamos aproveitar, irmãos e irmãs, essa meditação, vamos aproveitar as aulas que são ministradas pelos nossos professores, aperfeiçoando a nossa caminhada cristã, alimentando o nosso espírito, que é muito importante para o nosso bem-estar espiritual, para que a igreja esteja envolvida no mesmo amor, na mesma visão, crescendo em tudo, naquele que tem sido tudo em nossas vidas, Jesus Cristo. Amém? Quero mais uma vez estar compartilhando com os amados os nossos trabalhos. Para você que tem nos acompanhado, os nossos trabalhos são trabalhos semanais. Às terças-feiras, 9 horas, nós temos o culto de mulheres no altar, na nossa igreja. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos o culto de oração. Sexta-feira, às 19h30, nós temos o culto de cura e libertação. E aos domingos, assim como hoje, nós temos a nossa escola dominical. Ela é um formato um pouquinho diferente, porque cada professor faz a sua aula e disponibiliza, de acordo com a faixa etária, para que você possa ter a aula adequada à sua faixa etária. Então, nós temos a abertura, que é esta que eu estou fazendo, uma abertura. Depois, cada professor, então, coloca a sua aula para que a gente possa estar aprendendo do Senhor. E depois da nossa escola dominical, às 18 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração. Participe dos nossos trabalhos, se possível, divulgue para a sua rede social, para os seus amigos, os nossos trabalhos. O nosso objetivo não é fazer a Igreja Metodista em Vila Penteado, nem tampouco os seus frequentadores, como o nosso pastor Conrado, pastora Lígia, ou qualquer um de nós que estamos aqui falando em nome da igreja, não é exaltar a estas pessoas. Nós não somos merecedoras de receber qualquer galardão, mas toda a honra, toda a glória para que o nome de Jesus Cristo seja feito conhecido. A nossa intenção, como toda a igreja evangélica que tem exposto nas redes sociais os seus trabalhos, é para que você que está nos assistindo conheça a graça e o amor de Jesus Cristo, né? É um convite que nós fazemos para que você venha a se aprofundar no conhecimento deste nome. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe. E vamos então para a nossa palavra. E hoje eu quero falar com os irmãos justamente sobre Jesus, nome sobre todos. Para essa meditação, eu convido você a abrir a sua Bíblia e nos acompanhar na leitura que vamos fazer aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11, que nos diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente
e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Queridos, na leitura desse texto, eu fiz uma autoavaliação. Será que eu pensei? Será que eu tenho vivido de fato esse amor de Cristo? Será que eu tenho me permitido completar com o gozo da presença e do amor de Jesus Cristo? Paulo, quando escreveu essa carta à igreja de Filipos, ele propôs àquela igreja para que eles pudessem fazer essa autoavaliação também, para que pudesse haver mais entendimento, entrosamento entre os irmãos daquela igreja. Em meio a tantas contendas, em tantas confusões, a gente precisa dar um break no nosso dia a dia para poder meditar se toda aquela participação minha nesse processo, se o amor de Cristo está refletido em minha vida. Se eu estou me permitindo ser um cristão que se complementa da presença de Cristo. Um cristão que se permite experimentar da dose diária da presença de Jesus Cristo. É uma tarefa difícil, amados. É difícil porque nós precisamos nos relacionar. E quando a gente fala relacionamento com outras pessoas, é um processo que é complicado porque sempre tem mais de uma pessoa envolvida nesse processo. Você não faz um relacionamento consigo mesmo, sozinho. Você se relaciona com uma ou mais pessoas. E aí é que está o grande problema de viver o amor de Jesus Cristo ou de se permitir ser complementado pelo amor de Cristo. Relacionamento juntam duas pessoas com pensamentos diferentes e aí eles precisam entrar em acordo, entrar em entendimento para uma caminhada. E quando a gente permite que o amor de Cristo se aperfeiçoe na nossa vida, a gente consegue, amados irmãos, distinguir o que é do meu pensamento e aquilo que é do pensamento do meu próximo e conseguir ter com ele um relacionamento que nos complemente em paz, em alegria. E isto só é possível quando a presença do Espírito Santo está sobre as nossas vidas e aí então a gente se permite relacionar-se com o Espírito Santo e aprender do amor de Cristo. E nesse processo, a gente vai então crescendo e se relacionando, em primeiro lugar, com o Senhor Jesus Cristo e em segundo lugar, com o meu próximo. Para isso, a gente precisa se espelhar na palavra de Deus, analisar a vida de Jesus Cristo em como ele se relacionou nos diversos momentos da sua vida. Como foi a forma que Jesus Cristo demonstrou amor? Amor para com aquelas pessoas que ele, durante sua caminhada de missão, ele sempre parava para escutar, parava para entender e compreender qual era o nível de necessidade daquela pessoa com quem ele estava se relacionando naquele momento. O que aquela pessoa necessitava dele naquele momento. Por isso, Jesus, cheio do Espírito Santo, escutava e então ele exercia o seu amor e aí então ele, na sua missão, curou, na sua missão ele expulsou demônios, sempre em amor, né? Jesus Cristo, naquele momento em que ele estava agindo com as pessoas com as quais ele se relacionou, em momento algum ele agiu ali como se ele fosse Deus. A palavra que nós lemos deixa bem claro para nós que Jesus, naqueles momentos da sua missão, era 100% homem. 100% homem.
Jesus Cristo, não, mesmo sendo Deus, ele não se utiliza da sua divindade, que teria autoridade no mundo espiritual com os anjos. Bastava uma ordem de Jesus Cristo e os anjos estariam ali para servi-lo, mas ele não se utiliza deste título e ele, 100% homem, ele age para nos mostrar o amor que nós precisamos ter para com o nosso próximo. O nível de humildade que Jesus Cristo teve ao se esvaziar da sua divindade. Ele sempre considerou o seu próximo, sempre considerou as pessoas da sua caminhada como superior a ele. E esse exemplo, queridos irmãos, é o exemplo que ele deixa para nós, para que quando eu olhar para o meu próximo, para que eu possa perceber nele qual é a necessidade de um relacionamento para que seja melhor. E eu devo considerar as fraquezas do meu próximo, considerar as virtudes do meu próximo, considerar as qualidades do meu próximo, para que eu possa considerá-lo superior a mim. Porque eu fazendo isso, claro, o meu próximo estará também, da mesma forma, analisando nas mesmas vertentes e olhando a mim também como superior a ele. E aí, então nós vamos tendo concordância na caminhada cristã e podemos nos amar. Por isso que eu fiz uma autoavaliação. Será que com aquelas pessoas, com os irmãos com os quais eu tenho convivido na igreja, será que eu tenho permitido ser um espelho do amor de Cristo? Como é difícil, amados irmãos. Como é difícil. Porque justamente nós lidamos com pessoas diferentes, com situações diferentes, e a gente não consegue, muitas vezes, demonstrar de fato o amor de Cristo. É um exercício diário que a gente precisa aperfeiçoar. Tudo começa, amados irmãos, na humildade, no esvaziar-se de si próprio. Jesus abriu mão da sua divindade. Nós, enquanto cristãos, temos que abrir mão dos nossos pensamentos, do meu querer, do meu entendimento, da minha sabedoria, para que eu possa compreender o pensamento do outro, considerar a posição do outro. E Jesus Cristo, ele fez isso com excelência. Tanto é que, sendo obediente, em momento algum, enquanto ele estava sendo levado como um cordeiro para a sua missão, para a morte, o texto que lemos, Jesus foi obediente e foi levado à morte de cruz, e em momento algum ele revidou, nem por palavras, nem por ação, muito menos usando da sua divindade. Jesus Cristo foi obediente, como um cordeiro mudo, calado, levado para o matadouro, e ali então ele cumpre a sua missão e sofre a morte de cruz. Fazer essa autoavaliação, querido irmão, irmã, é de extrema necessidade para o povo de Deus. Nós precisamos, assim como eu fiz esse exercício, identificar em mim o que é que eu preciso melhorar para ter a plenitude do amor de Cristo em minha vida. Eu preciso aprender a me relacionar com o amor de Cristo, porque é um amor libertador. É um amor que nos quebra do nosso pensamento, que nos esvazia dos nossos pensamentos, daquilo que nós achamos. E o amor de Cristo nos coloca em uma nova caminhada, de repente em uma nova rota de uma caminhada para ser agradável a Deus. Só nós olharmos as histórias e as experiências dos discípulos do Senhor Jesus. Quando eles começam a andar com Jesus, a história da vida de cada um é alterada.
Estevão, Pedro, Paulo, todos tiveram as suas histórias transformadas, porque aprenderam com o Mestre Jesus e implementaram em suas vidas a transformação que Jesus Cristo quer que a gente tenha. Fazer esse autoexercício é permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração e nos corrija, que ele nos aperfeiçoe, que ele nos complemente. Fazer isso, amados irmãos e irmãs, é um exercício constante e é uma, entre aspas, uma lição que nós temos de casa para fazer. Porque o texto que nós acabamos de ler diz que ao nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. Perante Jesus Cristo, todos vão passar. Ele tem um nome que é sobre todo nome. E quanto mais a gente puder antecipar-se a ser semelhante dele, a compreender o universo da vida de Jesus Cristo e a nos comparar a ele e buscarmos a ser a semelhança de Cristo, assim como Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando estivermos frente a frente com ele, nós vamos nos prostrar e dizer, Senhor Jesus, eu fiz conforme a tua vontade. E então, o Senhor Jesus vai olhar para nós e vai falar, vinde para o meu reino, bendito do Senhor. Essa é a nossa caminhada e exercício constante de reflexão, de autoanálise. Se estamos buscando ser aperfeiçoados pelo amor, pela humildade, pela obediência que o Mestre Jesus nos ensinou. A nossa reflexão hoje é nesse sentido, para que cada um de nós venha a fazer este exercício constantemente, diariamente, mas fazer a reflexão com a intenção de correção de rota, correção de posicionamento, de mudança de hábito, porque um dia nós estaremos frente a frente com o Senhor Jesus, que é o nome sobre todos os nomes. Não há no céu, não há na terra, não há embaixo da terra nenhum nome a qual nós vamos nos curvar, senão perante Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Que você possa fazer esta autoanálise com o auxílio do Espírito Santo sobre a sua vida, para que a gente possa nos aperfeiçoar diariamente e constantemente. Que Deus te abençoe e eu queria orar com você agora. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu ensinamento. Obrigado pela tua presença constante em nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos complementados pela tua presença. Sermos complementados pelo teu amor. Sermos complementados com a tua humildade. Sermos complementados, ó Deus, pela sua obediência, a fim de nos aperfeiçoarmos e sermos a sua imagem e a sua semelhança. Muito obrigado pelos teus ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te dê um domingo repleto da presença dele e que possamos fazer essa meditação e autorreflexão em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.